Você acha que o Anki só serve para lembrar do que você viu na sala de aula? Se você pensa assim, eu te garanto, você está desperdiçando uns 50% do potencial dessa ferramenta. E isso pode ser a diferença de você ser ou não aprovado no vestibular. Usando as técnicas que eu vou te mostrar aqui, eu acertei 89 questões no segundo dia do Enem, ou seja, eu só errei uma questão. Eu fiz 960 na redação e eu passei em medicina na USP estudando por apenas 6 meses. Mas calma, esse não é mais um daqueles tutoriaizinhos básicos sobre como criar flashcards. Isso você encontra em qualquer lugar. O que eu vou te ensinar aqui é como usar o Anki de um jeito que quase ninguém faz, para turbinar a sua redação com repertórios infinitos, agilizar os seus cálculos mentais na prova de matemática e transformar o jeito que você revisa qualquer matéria. E o melhor, tudo isso baseado em ciência e testado na prática. Bora? Então vamos lá. Se eu te perguntar agora sobre algo que você estudou há 5 dias, você lembra de tudo? Provavelmente não, né? Isso acontece porque a nossa memória ela segue um padrão natural de esquecimento. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de quebrar esse ciclo e transformar sua memória em um verdadeiro HD a longo prazo? A base para isso está na chamada curva de esquecimento. Ela foi desenvolvida por um cientista alemão chamado Hermann Ebbinghaus. Basicamente, ele mostra que logo depois de aprender algo novo, a nossa memória ela começa a esquecer rapidamente. E se você não revisa esse conteúdo, você pode acabar esquecendo boa parte do que você aprendeu e jogar muita parte ali de horas de estudo fora. Mas tem um lado bom disso. Quando você revisa um conteúdo, ele tende a ficar na sua memória por mais tempo. O gráfico que você está vendo aqui, ele ilustra isso, que com cada repetição, o aprendizado ele fica na memória por períodos cada vez mais longos. Então, assim, você aprende, vai revisando antes de esquecer, e com isso você solidifica o conteúdo na sua cabeça. É assim que eu cheguei na véspera dos vestibulares e eu lembrava quase tudo que eu tinha visto meses antes, e por isso eu quase sempre acertava mais de 90% da prova. Agora, como que o Anki ajuda nisso? Se você nunca usou o Anki, ele é um programa que ele cria flashcards digitais. Os flashcards eles são basicamente cartões que de um lado você tem a pergunta e no verso você tem a resposta. No caso do Anki, ele usa duas técnicas muito importantes para potencializar o seu aprendizado. A primeira delas é uma chamada de Every Recall, ou recuperação ativa. A ideia é bem simples. Toda vez que você vê um flashcard, você precisa tentar lembrar a resposta antes de olhar ela. Isso força seu cérebro a buscar ativamente uma informação e exatamente esse esforço, o estresse na sua cabeça, que faz com que o conteúdo ele fique melhor fixado. A segunda técnica é o que a gente chama de Spaced Repetition, ou repetição espaçada. O Anki ele organiza os flashcards para você revisar cada um deles no momento ideal, de acordo com a dificuldade que você tem para lembrar cada um deles. Então, por exemplo, se uma pergunta foi fácil, ele vai mostrar novamente só daqui a alguns dias. Mas se você teve dificuldade, ele programa para você revisar no intervalo mais curto. Essas duas técnicas combinadas, elas tornam o Anki uma ferramenta incrível, porque ele não só te ajuda a lembrar melhor, mas também otimiza o tempo que você gasta revisando. E tudo isso sem depender de pilhas de papel ou cadernos difíceis de organizar. Agora que você já sabe por que o Anki é tão eficaz, como começar a criar os seus flashcards? Bom, o primeiro passo é manter as coisas simples e objetivas, mas não tão óbvias ou curtas. Por exemplo, ao invés de criar um cartão qual é a fórmula da velocidade, que provavelmente você já sabe, pense em algo um pouquinho mais desafiador, como por exemplo, quais são as 3 fórmulas principais do movimento uniforme. Assim, você revisa as informações mais importantes em um único card. Para te ajudar com isso, eu criei um checklist gratuito sobre as boas práticas na criação de flashcards que você pode baixar aqui no link da descrição. Outra dica essencial é você aproveitar a técnica chamada Close Deletion, ou omissão de palavras ou lacunas. Ela funciona assim: ao invés de você criar um cartão com uma pergunta e uma resposta, você transforma partes da frase em lacunas. Por exemplo, você pode memorizar características dos insetos. Então, em vez de você fazer uma pergunta, quais as principais características dos insetos, você pode criar um card diretamente assim: os insetos têm X patas, Y antenas e seu corpo é dividido em Z partes. Assim, você foca exatamente nos pontos que você precisa lembrar, sem gastar energia com o resto do conteúdo. E se você quer otimizar ainda mais o seu tempo, o tipo de flashcard que eu mais usava era criar flashcards baseados em imagens, com uma extensão chamada Image Occlusion Enhanced. Imagine que você está estudando biologia e você quer lembrar dos órgãos do sistema digestório. Você pode tirar um print de um diagrama e esconder ali os nomes dos órgãos e criar um flashcard super visual. E o melhor, isso não só funciona para anatomia. Eu mesmo, durante as aulas, eu tirava prints da lousa e eu escondia aquelas informações que eu achava que eram importantes de serem lembradas. Então, eu conseguia criar flashcards em segundos enquanto eu via as aulas, e o conteúdo da lousa, que me dava mais contexto depois, eu podia ajudar para me lembrar mais daquele assunto de forma mais apropriada mais tarde.
E o melhor, isso não funciona só para anatomia. Eu mesmo, durante as aulas, eu tirava print da lousa e eu escondia as informações que eu achava que eram mais importantes de serem lembradas. Então, eu conseguia criar flashcards em segundos, enquanto eu via a aula, e o conteúdo da lousa me dava contexto depois, sempre que eu precisava lembrar daquele assunto com maior propriedade. Por último, e talvez mais importante, não se preocupa em criar flashcards perfeitos. Se você revisar um cartão mais adiante e perceber que ele está um pouco confuso, você pode digitar ele depois, sem problemas. Essa flexibilidade é uma das grandes vantagens do uso de flashcards. Mas como eu usava o Anki na prática? Então, você pode e deve usar o Anki para lembrar dos conteúdos que você viu nas aulas de biologia e português, por exemplo. Mas aqui eu vou te mostrar alguns hacks de como eu usava o Anki de maneiras que você nunca pensou e que me deram uma vantagem absurda no vestibular. O primeiro exemplo foi para melhorar a minha agilidade com cálculos matemáticos, que é muito importante para o Enem. Eu usava o Anki para treinar contas que, apesar de serem simples, poderiam ser decisivas ali no momento da prova. Então, por exemplo, geralmente as pessoas sabem a tabuada até o 10, mas se eu te perguntar quanto que é 12 vezes 14, você tem rápido o resultado na sua cabeça? Por isso, eu percebi que decorar a tabuada até o 20 agilizava muito na hora da prova. Além disso, saber de cabeça os quadrados perfeitos até o 25, como 17 ao quadrado ou 21 ao quadrado, são coisas que caem sempre. Então eu tinha esses cálculos automáticos na minha cabeça, com os flashcards, e eu ganhava ali uns 20 minutos na hora da prova. Agora, pensa no impacto disso no final da prova. 20 minutos extras para revisar e garantir mais acertos pode ser a diferença entre a sua aprovação ou mais um ano de cursinho. Eu também criava flashcards para memorizar livros obrigatórios para os vestibulares. Com o Anki, eu criava flashcards com resumos, análises das obras, incluindo personagens, enredos e contextos históricos. Era muito mais prática e eficiente do que tentar revisar todo o conteúdo do livro de última hora. Além disso, eu fazia comparações entre os livros. Por exemplo, para a FUVEST, eu tinha perguntas como quais são os livros que apresentam a linearidade no enredo e como que eles fazem isso. Assim, eu tinha que lembrar de vários livros ao mesmo tempo, como Dois Irmãos, Angústia, Quincas Borba, e como cada um deles trabalhava esse conceito temporal de formas diferentes. Com isso, eu conseguia reter melhor as informações mais importantes e estar preparado para qualquer questão que fosse apresentada na hora da prova. E um terceiro exemplo, e que talvez seja o mais poderoso de todos, foi na hora da redação. Eu criava decks específicos com repertórios e citações prontas para temas recorrentes. Ao invés de tentar decorar uma infinidade de livros ou citações genéricas, eu selecionava alguns poucos repertórios que eram versáteis e poderiam ser usados em diversos contextos. E mais importante de tudo, eu sabia o contexto desses repertórios para poder citar eles de uma forma mais produtiva e não ser aquele parágrafo que você decora e reproduz ele de forma mecânica. E isso passava uma autoridade enorme para o corretor, porque eu realmente dominava aquilo que eu estava usando. Mas como conhecer bem um repertório para citar ele de forma eficiente, sem precisar, por exemplo, ler um livro inteiro? Eu vou dar um exemplo de um processo que eu seguia com o Anki para ter os melhores repertórios sempre na ponta da língua. Um dos livros que eu gostava de ter como referência era A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Esse é um livro que, para mim, eu acho que ele é fascinante, porque ele analisa como na nossa sociedade moderna a imagem do ter acaba sendo mais valorizada do que a do ser. Ele se conecta muito bem com outros autores importantes aí, como o Zygmunt Bauman, com a ideia de modernidade líquida, o Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço. Esses autores, eles são excelentes repertórios para redação, porque eles tratam de temas que são super recorrentes nos vestibulares, como o consumo, sociedade, nas relações humanas. Agora, o segredo aqui não é ler os livros inteiros. Isso demoraria muito tempo, e a gente sabe que no ano do vestibular, cada minuto conta. Então, o que eu fazia era buscar resenhas detalhadas de cada um desses livros. Por exemplo, o site Bons Livros para Ler, que eu vou deixar aqui na descrição, é uma ótima fonte. Lá você consegue encontrar resenhas que dá para ler ali em 10 a 15 minutos e elas vão direto ao ponto. Essas resenhas, elas não só resumem o conteúdo, mas elas também trazem uma análise mais profunda, o que te ajuda a entender os principais argumentos sem gastar horas lendo o livro todo. Depois de ler a resenha, eu extraía os pontos principais dela, que eram as ideias centrais do autor, os argumentos mais importantes e os exemplos que ele dava. No caso do Guy Debord, por exemplo, eu destacava a análise dele sobre a supremacia da imagem na sociedade e como isso influencia as nossas relações. E aí eu organizava tudo isso usando a técnica Close Deletion que eu contei para vocês. Então, basicamente, eu transformava os conceitos em lacunas, o que me fazia revisar de forma ativa e fixar aquele conteúdo de verdade na minha cabeça. E aí o resultado era que eu tinha um repertório enxuto, mas extremamente versátil. Quando chegava a hora de escrever uma redação, eu conseguia conectar ali os argumentos ao tema proposto de forma muito natural e estratégica, que destacava as minhas redações
e passava uma confiança muito grande para o corretor. E o mais incrível de tudo isso é que esses processos eles não se limitam à redação. Eu tenho framework que usava isso para diversas outras disciplinas que podem levar o seu aprendizado para outro patamar. Agora, se você também quer levar o uso do Anki para um próximo nível, eu desenvolvi um curso completo que vai te ensinar tudo, desde configurar o Anki de forma mais avançada, eu vou mostrar estratégias específicas para cada matéria, como usar inteligência artificial junto com o Anki e como encaixar tudo isso na sua rotina de estudos. São 8 módulos e todos com atividades práticas para você construir flashcards perfeitos. Junto do curso, você também vai ter acesso ao meu deck completo para o vestibular. São mais de 3.000 flashcards que eu usei para ser aprovado na USP. E recentemente eu organizei ele para ser usado de forma dinâmica, então ele não é daqueles decks só para você usar como referência, como existem alguns por aí. Ele foi feito de um jeito perfeito para você revisar apenas os cards dos conteúdos que você já estudou no cursinho, e conforme você for avançando ali nos conteúdos, você vai desbloqueando novos flashcards. Assim, para cada tópico que você estudar, você já parte de uma base de flashcards que eu vou te dar, né, que vai te economizar muito tempo ali. Mas também você vai poder complementar com flashcards próprios seus, com as estratégias mais eficientes que eu vou te ensinar lá no curso. Se você tiver interesse no curso com o deck, dá uma olhada lá no link da descrição que eu vou deixar aqui para você. E sinceramente, esse curso podia custar muito mais caro, mas eu mantive o preço baixo para todo mundo conseguir acessar. Só que eu não sei por quanto tempo ele vai continuar assim. Então aproveita agora, porque ele pode subir a qualquer momento. Agora que você já sabe o caminho para estudar com eficiência, no próximo vídeo eu vou te mostrar todos os hacks de redação e simulados para você melhorar as suas notas muito mais rápido. Não perde o próximo vídeo.